Olá, pessoas. Espero que vocês estejam bem, se cuidando, né, em segurança dentro de casa, tá bom? Então, dando continuidade aí à nossa introdução à genética, eu vou trazer aí rapidamente, né, os conceitos que vocês tiveram que fazer a pesquisa aí, tá? Então, vocês já tiveram uma atividade para pesquisar esses conceitos e agora a gente vai estar consolidando isso, tá bom? Então, como não é uma novidade, é uma coisinha mais rápida, ok? Então vamos lá. Então, quando a gente fala de genética, do que eu estou falando? Antes de eu dar essa dica aí para vocês do que é a genética, eu vou dizer que eu gosto muito, muito, muito desse conteúdo, né? Eu costumo dizer que ele não é fácil. Não, ele não é, ele tem as suas dificuldades, mas ele é extremamente fascinante, tá? Então, quando a gente começa a entender por que eu tenho o queixo parecido com a minha mãe, mas a minha orelha é do meu pai, como que pode acontecer isso, o que que é esse teste de DNA para definir paternidade, como ele é baseado. Então, tudo isso, gente, está aqui na genética, é objeto de estudo da genética, né? Então, nós vamos ver aí as nossas características, a transmissão dessas características que nós dizemos hereditárias, porque eu recebi essas informações de papai e mamãe, tá bom? Essa história é linda, né, gente? Então, vamos estar trabalhando aí conceitos básicos de genética. Então, para a gente começar isso, vamos recapitular aqui alguns pontos. Espécie humana, o homem, né? Ele tem células eucariontes, ou seja, a nossa célula ela tem um núcleo. Dentro desse núcleo está lá guardado o nosso tesouro, né? A nossa molécula de DNA. Ela é uma longa fita dupla, né? Cheia de códigos, tá? Então, esses códigos aqui, porções desses códigos que codificam alguma informação. Cor de olho, cor de cabelo, tamanho do, né? Se eu vou ter uma doença, se eu não vou, tudo bem? Então, e como que se formou esse meu DNA? Então, vamos lá. Tananana, né? Quando o espermatozoide do papai fecunda o óvulo da minha mamãe, né? Junta-se os cromossomos do meu pai com os cromossomos da minha mãe, 23 cromossomos de papai, 23 cromossomos de mamãe, e nós teremos aí a formação então da nossa primeira célula, né? A gente chama de célula ovo, é o nosso zigoto, e ela tem ali 46 cromossomos, tá? Então a espécie humana tem 46 cromossomos. A quantidade de cromossomos é específico, né? Cada espécie tem a sua quantidade, tudo bem? Ter mais ou ter menos não é uma definição aí muito lógica, tudo bem? Então vamos lá. Cariótipo. O que é o cariótipo? É o mapa dos nossos cromossomos. Então, acabei de falar para vocês que nós temos 46 cromossomos, não é? Então, a minha célula, todas as células do meu corpo, com exceção das minhas células reprodutivas, né? Eu sou menininha, então os meus óvulos não têm 46 cromossomos, eles têm 23, para poder se juntar com um espermatozoide e formar aí um novo embrião, tá bom? Então, todas as outras células do meu corpo, pode ser da minha pele, pode ser do meu coração, pode ser dos meus neurônios, todas elas têm 46 cromossomos dentro lá do núcleo, tudo bem? Esses cromossomos ficam assim dentro da célula? Não, eles não ficam. Então, essa longa fita de DNA, ela tá solta lá na nossa célula, parece um novelo de lã todo bagunçado, e a célula tá lá, fazendo a vidinha dela, né? Produzindo suas substâncias, seus respirando, fazendo tudo que ela tem que fazer lá. De repente vem aquele, ops, alguém fala, vamos ter que nos duplicar, né? Vamos me dividir, vamos aí produzir células iguais às nossas, vamos aumentar a quantidade de células, estamos engordando, estamos crescendo, desenvolvimento de um tumor, tá? Seja lá qual for a situação, esses 46 cromossomos foram formados. Eu recebi um de papai e um de mamãe, tá? E a gente fala que eles são cromossomos homólogos, 22 pares, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Até o 22 pares de cromossomos homólogos, porque eles têm a mesma forma, a mesma característica, né? Os mesmos genes dentro deles. A gente vai definir isso mais para frente. Esse cariótipo aqui,
Além dos 22 pares de cromossomos homólogos, nós temos um par de cromossomo sexual. É ele que vai definir geneticamente se eu sou do sexo masculino ou do sexo feminino. Esse cariótipo que eu trouxe aqui para vocês, ele é do sexo feminino, ele tem 2 cromossomos X, tá vendo? Tá aqui, ó, XX. Então, isso representa geneticamente sexo feminino, tá? Se fosse sexo masculino, em vez de ter 2 cromossomos aqui nessa posição X, ele teria um X e um Y. O cromossomo Y ele é menorzinho. Então, o cromossomo sexual, nós não dizemos que eles são autossômicos, né? Eles são, a gente chama, não são homólogos também, porque não são iguais. Alguns genes que eu tenho no cromossomo X eu não tenho no cromossomo Y, justamente pelo tamanho dele, ok? Mas a gente vai ver com calma. Outra curiosidade desse cariótipo que eu peguei aqui, tá vendo que tá marcado aqui, ó? Olha esse cromossomo 21 aqui. Ué, não é 2, não é um do papai e um da mamãe? Por que tem esse terceiro aqui? Isso é uma síndrome, tá? Aqui é um erro, né? Erro entre aspas, tudo bem? A gente vai ver isso mais para frente também, mas uma disfunção aí numérica, né? Essa pessoa desse cariótipo aqui, ela tem 3 cromossomos número 21. Isso aqui é uma síndrome de Down. Então, esse cariótipo é de uma mulher com síndrome de Down. Tudo bem? Vamos lá. Repetindo aqui, a molécula de DNA ela é formada por uma sequência de nucleotídeos, né? São os códigos, e porções desses códigos codificam uma informação. Cor de pele, cor de olho, etc. Representando o meu cromossomo aqui, né? Ele está com braço simples, lá no cariótipo a gente viu ele com bracinho duplo. Ele só vai ficar naquela forma de duplicado ali, braço duplo, gente, quando ele for entrar em divisão mesmo, tá? Então, aqui eu tenho um braço simples, mas ele é um cromossomo. E a porção, o local dele que codifica uma informação, seja ela qual for, a gente chama de locus gênico. Gênico de gene, tá? Então, o lugar que tem o gene ali no cromossomo. Aqui, esse cromossomo tem só um gene. Isso não é uma verdade, né, na realidade, tá? Muito bem, mas eu não falei que a gente recebe um cromossomo de papai e um cromossomo de mamãe? Então, nós temos um par desses genes, genes alelos, eles são pareados, tá? Então, aqui nesse caso, eu tenho um par de cromossomos homólogos, onde eu tenho representado 2 genes diferentes, o gene A e o gene B, tá? Represento esses genes sempre por letras, né? Essas letras podem ser maiúsculas, letras maiúsculas ou letras minúsculas, e isso é bem importante, ok? A gente vai ver. Então, aqui é um par de cromossomos homólogos. Uma outra representação de genes nos cromossomos, né? Os genes alelos, tá? Então, aqui ele representou 3 genes nesse cromossomo aqui, ó. Então, o gene A, gene B, gene C. Então, genótipo são os meus genes. Como que eu represento o genótipo? Por letras, maiúsculas e minúsculas. E o que esses genes maiúsculos ou minúsculos querem dizer? Eles querem dizer, por exemplo, no A, que a forma do meu queixo vai ser mais redondo, vai ser mais quadrado. Aqui, o gene B seria responsável pelo formato dos olhos, o gene C pela cor dos meus pelos. Pessoas, a nível de entendimento, quando nós fazemos alguns cruzamentos aqui, testes para exercício, né, nós vamos definir lá a cor de olho castanho e azul e a gente faz o cruzamento e pronto, acabou. Isso para a gente aprender, tá? Mas a gente tem que entender que na formação aí da nossa célula ovo, a expressão dessas características, nós temos às vezes mais de um gene que indica a mesma coisa, tá? Então a gente tem uma interação gênica, vários genes que contribuem. Então todas essas informações físicas nossas que tem uma variedade de possibilidades muito grande, nunca vai ser um par só de genes que vão codificá-las, tá? Então cor de cabelo, cor de pele, tudo são vários genes interagindo entre eles para dar essa variação tão grande que a gente tem. Tudo bem? Bom, definições puras e simples, eu não vou me ater aqui, ok? E aí a gente vai para essa definição aqui. Então, a gente vai sempre estar trabalhando com um parzinho de definições. Então, agora eu vou estar falando de homozigoto ou heterozigoto, né? Primeiro, homozigoto. Homo, igual, né? Então, são genes alelos iguais. O que isso quer dizer? Que aqui é azão e aqui também é azão. Papai mandou um gene azão, mamãe também mandou um gene azão. Papai mandou um gene Bzinho, mamãe também mandou Bzinho. Homólogos,
Ou seja, não quer dizer... O igual aqui, gente, apagou de novo, vou deixar apagada. O igual aqui não é que vou pôr A e B juntos, né? Mas no sentido de ser maiúsculas, letras maiúsculas ou letras minúsculas. E isso é muito importante nos exercícios de genética. Portanto, para fazer cruzamentos, é bem importante que você preste atenção na sua letra, né? Porque se você coloca o A de um jeito, o A de outro, você vai fazer cruzamento errado, seu resultado vai ser, não vai ser alcançado. Tudo bem? Tá? Então, se o homozigoto eram letras iguais, maiúsculas ou minúsculas, obviamente, né? Os heterozigotos são as letras diferentes. Eu vou ter uma letra maiúscula e uma letra minúscula. Então, definição de heterozigoto, letras diferentes, tá? Tá representando genes alelos diferentes. Mas meu pai mandou um azão, minha mãe mandou um azinho. Quem manda nessa história? Então vamos lá. Vamos pensar que papai tem olho castanho e mamãe tem olho azul. E eu nasci de olho castanho. Não é isso que acontece quase sempre, tá? Porque existem algumas características que nós chamamos de dominantes, né? Então a gente vai representar essa característica dominante por letra maiúscula. Então toda vez que eu vejo uma letra maiúscula, eu estou dizendo que aquele gene é dominante sobre o outro minúsculo. Tudo bem? No caso aqui, eu tenho um par de genes homozigoto, né? Dominante, tá? Aqui é heterozigoto, tem um gene dominante e um gene recessivo. Dominante é aquele gene que consegue expressar a sua característica mesmo em dose simples. Se eu tiver aqui olho castanho e aqui olho azul, eu vou ter olho castanho, porque é a característica dominante. Para que eu tivesse olho azul, eu precisaria ter dois genes do mesmo, ou seja, dois genes recessivos, né? Eu precisaria ter em dose dupla essa letra minúscula que eu representei aqui, tá? Então, uma outra coisa que é bem importante a gente se atentar é que não é porque a característica é recessiva que ela é menos frequente. Cuidado. Por exemplo, ter 5 dedos na mão é uma característica recessiva. E são poucas as pessoas que a gente conhece que tem 6 ou mais dedos, sejam nas mãos ou nos pés, tá? Então, a polidactilia, ter mais do que 5 dedos nos membros, é uma característica dominante, né? E a gente vê que a maior parte da população é recessiva para essa característica. Então, não é porque ela é recessiva que ela é menos frequente. Ok? Então, terminando aí as definições, genótipo os meus genes, tudo que eu recebi de genes lá, um de papai e um de mamãe, tá? Então eu vou representar, sempre que eu falar de o genótipo, você vai me falar de letras. Mas e o que é o fenótipo? Então, o fenótipo, né, é o que o meu genótipo expressa junto com o meio ambiente. Tá? Então, eu tenho a minha aparência física, como funciona uma função fisiológica do meu organismo ali, né? Mas ele pode ser influenciado pelo meio ambiente. Então, vamos supor, o meu gene, ele não tinha nada aí de câncer, vamos supor, eu não tinha gene de câncer, mas eu, sei lá, fiquei muito exposto a agrotóxico, eu não sei, usei algumas substâncias que alteraram, fiz muito raio-x, tive quimioterapia, não sei, alguma coisa aconteceu ali e excesso de medicamento e deu um problema. Eu posso desenvolver, né? Pode ter uma mutação, pode ter uma alteração, tá? Então o genótipo pode sofrer modificações pelo meio ambiente. A gente vai ver uma historinha legal que explica melhor isso aqui, tá bom? Então, eu tenho lá um par de gêmeos idênticos têm o mesmo DNA, tá? Então, durante a formação desses bebês, por algum problema, a mesma célula ovo se dividiu em duas e eles se desenvolveram, tá? Mesmo DNA, duas criaturinhas. Só que quando eles nasceram, um deles foi levado para a Somália e o outro foi levado para a Itália, né? Um teve uma vida com muita fartura e o outro com muita dureza, tá? Depois de um longo tempo, em um longo período, eles se reencontram e eles percebem que apesar de ter o mesmo genótipo, o mesmo DNA, mesmo tudo, né, ali, o fenótipo deles se expressou de forma diferente. Então, se me falta nutrientes, talvez aquela gene não consiga se expressar. Acho que ficou mais claro agora, né? Tá bom? As definições aqui para vocês novamente. Eu acho
acho que é isso. Sim, aqui a gente vai entrar em probabilidade genética, a gente vai estar começando a fazer os cruzamentos, mas aí depois eu venho com essas definições para vocês. Por hoje é isso. Espero que tenha clareado um pouco as ideias. Se vocês conseguirem entrar lá no Quizlet para fazer os exercícios que eu deixei lá para vocês, é muito legal para fixar esses conceitos. É importante que vocês tenham um domínio rápido aí do que eu estou falando de homozigoto, heterozigoto, dominante, recessivo, tá? Ah, tem um lugar que eu acho que não apareceu aqui, que quando eu falo de homozigoto, eu estou falando do puro, e heterozigoto a gente fala que é híbrido. Não tá aparecendo aqui, mas em algum lugar vai aparecer, tá bom? Gente, é isso. Ah, aqui, ó, achei. Aqui, ó, homozigoto puro, heterozigoto híbrido, tá? Fiquem bem, com saudade, viu? Até a próxima.